Gente, hoje eu vou resolver essa questão 88, tópicos de Física 1. E de todo o livro, de todas as questões, essa parte de lançamento horizontal, de lançamento oblíquo, lançamento vertical, a questão que eu mais gostei de resolver foi essa questão 88, porque ela vai nos dar uma nova visão além do que a gente já está acostumado sobre lançamentos. Bora lá, o que a questão está pedindo. Uma bolinha de aço é lançada de um ponto P, de uma rampa inclinada de α em relação à horizontal, com uma velocidade inicial v0, que forma um ângulo θ com a horizontal. Calcule a distância do ponto P ao ponto Q, onde a bolinha colide com a rampa, e despreze as influências do ar e considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial é 12 metros por segundo, o ângulo α é 30 graus e o ângulo θ é 60 graus. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é considerar esse ângulo aqui, esse ângulo que eu estou pintando em azul. Esse ângulo aqui, vamos ignorar esse θ, agora ele é beta. Quem é esse beta? O beta, ele é o ângulo θ, que é tudo, 60, menos o ângulo α, que é essa partezinha aqui do plano, 30. Então, nós temos o nosso ângulo beta igual a 30 graus. Esse ângulo que a gente vai trabalhar as decomposições. Opa, pronto. Então, bora lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa bolinha, ela é lançada, e ela não é lançada de uma forma que a gente já viu, já está acostumado. Qual é a forma do lançamento oblíquo que a gente está acostumado? É quando eu estou sobre um plano horizontal, sem inclinação, e uma bolinha é lançada com uma velocidade inicial, e ela descreve uma trajetória, ela descreve essa trajetória, algo assim, não é? Mas aqui é uma inclinação. E o que a gente vai fazer para conseguir resolver essa questão com essa inclinação, levando essa inclinação em conta? É adotar um novo par de eixos. Como assim? Vamos olhar aqui para a bolinha. E seria muito bom se não houvesse essa inclinação, então nós vamos trabalhar como se não houvesse. Definindo um novo eixo Y, que é esse eixo pontilhado que eu estou desenhando, e um novo eixo X, que é esse eixo que eu estou desenhando. Então, esse daqui vai ser o nosso novo eixo. Deixa eu trazer ele bem aqui para a pontinha do triângulo. Já já vocês vão entender por quê. Esse é o nosso novo eixo X e Y. Mas aí, fazendo essa nova consideração, agora meio que entortando essa rampa e considerando que agora nós temos um movimento normal, que é um movimento que a gente está acostumado, acontece há um pequeno detalhezinho aqui, a gravidade. A gravidade, que é a aceleração do movimento, ela não está no nosso novo eixo definido, ela está fora dele. E quando nós temos que no caso um vetor fora do eixo, nós precisamos decompor ele. Então, nós vamos ficar com dois eixos. Um eixo na horizontal, que eu irei chamar de GX. Esse eixo é o eixo da gravidade com a parte horizontal, com o nosso novo eixo X. E um outro eixo que é o eixo Y, um GY. E como nós calculamos essas gravidades? E por que elas vão ser relevantes? Acho que é importante falar primeiro porque elas vão ser relevantes. Porque no nosso movimento, o movimento padrão, que é o movimento lançamento oblíquo, que acontece? Há duas forças, pelo princípio da independência dos movimentos. Há dois movimentos, não duas forças, há dois movimentos. Um movimento na vertical, que nós chamamos de MRV, e um movimento na horizontal, que é o movimento uniforme. E a gente aprende que realmente esse movimento aqui ele é um movimento acelerado, com a aceleração da gravidade. E aqui seria um movimento uniforme. Mas agora, a partir dessa adoção do nosso novo eixo, nós não teremos mais um movimento uniforme na horizontal e um movimento uniformemente variado na vertical. Nós temos dois movimentos uniformemente variados. Por quê? Porque observe que a gravidade, agora, ela está atuando tanto no nosso novo eixo X, quanto no nosso novo eixo Y. Então, nós temos a aceleração dos dois eixos.
Por isso, não será mais um movimento uniforme na horizontal, agora será um movimento uniformemente variado. Ok, então nós já entendemos o que está acontecendo, quem são essas gravidades. Essas gravidades agora são acelerações, ok? E como a gente consegue definir quem é Gx e quem é Gy? Como é que a gente consegue decompor? Observe que aqui é alfa, aqui olhando para a rampa. Aqui é alfa, aqui é 90, então lá em cima é quanto? É θ. Quem é θ? Observe que um triângulo, ele é a soma, a somatória de todos os ângulos de um triângulo tem que ser igual a 180. Igual a 180. E subtraindo aqui, nós temos que alfa mais θ é igual a 90 graus. Então, nosso ângulo θ fica sendo quem? Ele fica sendo 90 graus menos alfa. Podemos escrever aqui 90 graus menos alfa. Esse é o ângulo θ. Certo. E olhando para essa partezinha aqui, esse quadradinho que eu vou definir aqui, é um ângulo reto. O vetor Gx, a gravidade no eixo x e a gravidade no eixo y, elas formam um vetor de 90 graus. Você consegue perceber pelo desenho. Então, e esse ângulozinho aqui. Eu vou pintar de rosa que eu vou chamar de A de ângulo. Então, o ângulo A, que é quem nós queremos encontrar, mais o 90 graus menos alfa, tem que ser igual a um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Disso, subtraindo aqui, passando para o outro lado, esse 90, nós vamos ter que esse ângulo A menos alfa é igual a zero. Aqui fica claro que esse ângulo A, ele é o nosso próprio ângulo alfa. Pronto. Então, posso já apagar essa parte. E nós temos que esse ângulo A, ele também será, esse ângulo A, ele também será alfa. Disso nós já conseguimos decompor essa gravidade. Gy será a gravidade vezes o cosseno desse ângulo alfa. E a gravidade no eixo x será o seno desse ângulo alfa. Observe que ele está sem o ângulo, seno. E nós já conseguimos decompor um outro vetor, que é o vetor velocidade, em duas componentes. O v seno de quem? De beta, que foi o ângulo que nós conversamos aqui, esse ângulozinho aqui. V seno de beta e o v zero cosseno de beta. Interessante. Então, nós também já conseguimos escrever as equações da posição para esses dois eixos, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Nós vamos ficar com o quê? S, posição final de x, menos a posição inicial de x, é igual à velocidade inicial no eixo x, quem é? Nosso novo eixo aqui que nós definimos é V0 vezes o cosseno desse ângulo beta, vezes o tempo, menos 1/2 de g, mas há uma aceleração aqui. Quem é a aceleração? A aceleração Gx, G seno de alfa, vezes o tempo ao quadrado. E uma coisa importante aqui de se observar é que a posição inicial de x, ela será zero. Aqui no nosso eixo que nós criamos, o ponto, a origem, coincide bem aqui no início da rampa. Então, ela parte da posição inicial igual a zero. E para o y, nós teremos que S de y menos S de y inicial. Aqui também será zero. No nosso eixo y, também parte da origem. É igual a velocidade vezes, não mais seno, não mais cosseno, mas agora sim seno, de beta, vezes o tempo, menos 1/2 de g, a aceleração aqui que age é a aceleração no eixo y, g cosseno alfa, vezes o tempo ao quadrado. E agora nós teremos essas duas equações aqui da posição para os eixos.
E o que a questão pede? A questão pede a distância do ponto P até o ponto Q, que seria o nosso alcance. Como nós calculamos o alcance? O alcance, ele é o deslocamento no eixo X, ele é SX. Então, o alcance, ele será V0 vezes o cosseno de beta vezes o tempo, menos 1/2 de G seno alfa vezes o tempo ao quadrado. Uma coisa muito interessante que acontece aqui, nesse novo movimento que nós criamos, nessa nova forma de encarar o alcance, é que antigamente, quando nós iríamos calcular o alcance, nós fazíamos, quando, claro, um movimento em um plano sem inclinação, seria Vx vezes 2 vezes o tempo de subida e o tempo de queda. Mas aqui esse 2 vezes o tempo ele não é computado, porque o tempo que nós iremos calcular já engloba tanto o tempo de subida como o tempo de queda. Então, nós não precisamos multiplicar aqui o tempo por 2, não precisa aparecer um 2 vezes o t. E quem vai ser o tempo? Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Observe o movimento dessa bolinha aqui. A bolinha, ela parte da origem, que é o x igual a 0, y igual a 0, ela sobe e ela cai. Ok. O que acontece aqui no eixo y? Ela parte do y igual a 0, ela sobe, ela ganha um y, o y é diferente de 0, y é maior que 0. Aqui, olhando para o eixo de y, ela tem um movimento, uma certa altura, ela ganha uma certa altura, mas aí ela cai. E o y dela fica acontecendo quanto? Fica sendo 0. Aqui no nosso novo eixo y, é como se estivesse inclinado. Então, quando ela chega aqui no ponto Q, que seria o ponto de alcance máximo, a posição dela no eixo y é 0. Então, como nós conseguimos perceber isso daqui pela equação? S de y é igual a 0, ou seja, 0 é igual a V0 vezes o seno de beta vezes o tempo, menos 1/2 de G cosseno de alfa vezes o tempo ao quadrado. Isolando aqui o t, nós temos que tempo é igual a... simplificando o tempo, na verdade, nós temos que o tempo é igual a 2 vezes V0 vezes o seno de beta sobre G cosseno alfa. Isso mesmo, tempo é igual a 2 vezes V0 seno de beta vezes G cosseno alfa. Ok. Então, nós já conseguimos substituir o tempo na fórmula do alcance e depois substituir os valores e encontrar finalmente o alcance. Então, o alcance ele é igual à velocidade inicial, V0 vezes o cosseno de beta vezes o tempo. Tempo é essa expressão aqui que nós já encontramos, que é 2 vezes V0 seno de beta G cosseno alfa, menos 1/2 de G seno alfa, e essa expressãozinha aqui, essa expressãozinha simpática ao quadrado. Eu consigo colocar esse valor em evidência para simplificar os cálculos. Então, o alcance ele fica sendo 2V0 vezes o seno de beta sobre G cosseno alfa vezes V0 cosseno de beta menos 1/2 de G seno alfa vezes 2 vezes V0 seno de beta G cosseno de alfa. Agora é só substituir os valores. O alcance ele será 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de beta
Uma coisa muito boa é que o beta e o alfa, eles são iguais. Então, o cosseno de alfa será igual ao cosseno de beta. Então, bora lá. G cosseno de alfa é igual a gravidade 10. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então fica 5 raiz de 3. O seno de 30 é meio. G seno é igual a 30. E a velocidade. Vou escrever as velocidades mais para cá. V0 cosseno de alfa, velocidade inicial, a questão nos deu é 12. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Fica 6 raiz de 3. E a velocidade no eixo y é 6. Pronto, agora substituindo esses valores aqui, nós temos que o alcance ele será 2 vezes a velocidade seno de beta. Perdão, escrevi errado. Seno de beta, cosseno de beta. Então, a velocidade 2 vezes V0 vezes o seno de beta é 2 vezes 6. E o G cosseno alfa é 5 raiz de 3. V0 vezes o cosseno de beta, 6 raiz de 3, menos 1 meio de G seno de alfa, 5, vezes... O bom é que, como eu coloquei em evidência, esse valor já aparece bem aqui, então fica sendo 12, 5 raiz de 3. Bora lá. Eu já resolvi essa expressão, e ela é igual a 48 sobre 5, que é igual a 9,6 metros. Eu não vou resolver ela aqui, porque ela é basicamente fazer essa conta, fazer essa distributiva, e como o vídeo já tá ficando muito longo, eu vou parar por aqui. Então, fica sendo 9,6 metros. Se vocês quiserem resolver essa conta, vocês vão chegar nesse resultado, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Essa parte de decomposição do novo eixo X e Y é muito útil, não só nesse tipo de problema com plano inclinado, fazendo o ângulo alfa com a horizontal, mas em outros problemas também, certo? Então, é isso.